Hoje o papo está politicamente correto, literalmente. Esse ano foi muito conturbado, é impeachment, vai ter eleição, Lava Jato, é muita informação e a gente fica meio assim para lidar com essas informações e passar para os pequenos. E pra gente dar uma esclarecida aqui, eu trouxe a Márcia, que vai comunicar pra gente aqui a melhor forma de abordar a questão da política com a criançada, porque assim, já vou te dizendo que eu não entendo nada. Eu acho que foi uma falha aí na minha infância de uma certa informação, de um certo despertar de interesses sobre a política, que a gente queira ou não, é uma coisa que a gente tinha que se preocupar, porque depende muito da gente, o nosso futuro, o jeito que acontece no nosso país, não é? Perfeito. Obrigado por me convidar. Prazer. É o seguinte, eu acho que tem gente que fala assim, eu não gosto de política. Eu acho falo. que você pode dizer assim, eu não gosto político, A, B ou C. Mas a política, ela faz parte da nossa vida. Qualquer coisa que você faz, a política está envolvida. Então você tem a política da boa vizinhança, a política da educação dos filhos e a política maior que vai reger os nossos destinos. Então, quando você me falou como você vai introduzir os pequenos na política, é daí que nasce toda a esperança de um Brasil melhor, entendeu? É conscientizando de que é preciso haver participação. A omissão é que leva a gente a ter um país igual nós estamos hoje, com tanta corrupção, com tanto mau governo, má gestão. Então, eu acho que não pode ser. Nós não podemos ser omissos e temos que introduzir os filhos na política. Que você falou que eu achei interessante, não é só política, a gente pensa já lá na Assembleia, né? É essa coisa de cidadania. Desde pequeno, ensinando os meninos, já é uma forma de introduzir a política. Exatamente. Você acha? Mostrando os direitos, eu acho que a melhor forma de você educar um filho é com exemplo. Então, mostrando que você está engajado, que você se preocupa, que você também pode conversar com eles sobre o que está acontecendo. Eles não podem ser alienados, porque quer queira, quer não, a situação de uma família, ela é totalmente afetada pela situação política de um país. Quantas pessoas nessa crise que nós estamos vivendo perderam o emprego, tiveram que fechar empresas. Crianças mudarem de escola. Então o que é isso? É a política mal feita, a política inconsequente, a política populista, que eles entram falando, eu vou salvar o mundo, eu vou resolver o problema do Brasil. Então tem que mostrar para os filhos que não tem um que salva, é o trabalho de cada um de nós. Nós todos somos responsáveis. Exatamente. Tá, você falou da importância, né, da gente passar isso. Você não acha que a escola tem também um papel fundamental que está bem falho? Acho muito importante. Eu sei de algumas escolas aqui que sempre faziam debate em época de eleição, inclusive quando acontece o seguinte, quando a eleição é mais local, tipo prefeito, parece que as crianças ficam mais próximas, né? Agora nós vamos votar 6 vezes no dia 7 de outubro. Você podia dar um amparado aí na gente nessas eleições, porque eu mesmo estou meio perdida. Então, o que nós vamos votar para quê nessa eleição? Nessa eleição serão 6 votos. Deputado federal, deputado estadual, 2 senadores por estado, governador e presidente. Jesus, então, quer dizer, primeiro, a dificuldade da pessoa entender tudo isso, a importância do voto, porque o que acontece quando é uma eleição assim, de muitos candidatos, de muitos cargos? Vou votar nulo. Nulo. E outra, o que a pessoa faz? Ela foca no presidente e esquece muito importante é o poder legislativo, porque as coisas não são aprovadas sem passar pelo Congresso. Então é lá onde estão os maiores corruptos, os maiores fisiológicos, que só fazem as coisas se receber alguma coisa, cargo, dinheiro. Então é muito importante, o sistema político tem que ser mudado, que está muito complicado, mas por hora é o que nós temos. Então a gente tem que ter consciência e votar direito. Então, mães, e como eu, acho que essa carapuça que serviu,
Por exemplo, eu não sei o que cada um faz aí não, que você falou. Tem que dar a gente tinha que ter esse interesse, até porque quando o filho fala, mãe, você vai votar em quem? Isso. Quem que é o fulano? Como que eu explico? A gente também tem que despertar, né? Eu acho que é principalmente nós, para poder passar isso para eles. Exatamente. Né? E despertar com conteúdo. Então. Porque o que acontece em campanha política, a pessoa define logo com paixão. Então ela fala, eu vou votar em fulano, e não, tem que ser conteúdo. Não é um super-homem, o Batman que vai governar o Brasil. Não é o mais simpático ou menos... o mais bonito, aquele que fala mais melhor. alto. Não, é um bom gestor. Nós precisamos de um bom gestor que conduz o Brasil a um lugar seguro. Porque hoje eles falam que tá todo mundo falando, a crise acabou. Você acha que acabou a crise? Acho que também começou tudo. Isso ainda. é consequência de políticas mal feitas, de uma gestão ineficiente, de prometer o que não pode. É isso, consequência. Nós estamos colhendo aquilo que foi plantado. E a gente precisa mudar, gente. Tem que partir da gente. Eu lembro quando teve negócio do Lula, fora Lula, e eu levei o José, e ele estava lá engajado, mas aí ele perguntava, né, por quê? O que o Lula fez? Então eu falava, olha, ele não fez coisas legais pro Brasil, ele era o presidente, mas não com aquela informação que às vezes podia já direcionar. Então a gente tem que se preocupar bem com isso. E me conta uma coisa, muito se ouve falar, eu não vou votar nulo porque aí eu não quero colaborar com isso. Como é que funciona esses votos? Nulo, branco, ou não vou votar, depois eu pago uma multinha e tá resolvido? O voto branco ou nulo, hoje eles têm o mesmo efeito. Eles não são considerados dentro do parâmetro dos votos válidos. Somente os votos válidos é que elegem os candidatos. Entendi. Então, se você votar branco ou nulo, você está ajudando um candidato que você não quer a ser eleito. Tá? E se você não votar, a multa é ínfima, né? É um valor muito irrisório. Aí você fala, vou pagar para não votar. Só que esse valor das multas vai exatamente para o fundo partidário e engrossar a campanha de candidato que você não queria. Então, o melhor é votar. Agora, eu só falo eu acho que só se justifica, não vou dizer que nunca se justifica, um voto nulo, quando você realmente estiver num segundo turno e você não aceita nenhuma das duas opções, entendeu? Aí você se isenta. O que acontece no Brasil é sempre assim, eu vou votar no menos ruim. Então, eu mesmo sou uma pessoa que eu já estou cansada de votar no menos ruim, entendeu? A gente tem que achar um candidato bom. Isso que a gente está precisando. E às vezes até incentivar a juventude aí, né? A querer enfrentar e falar, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer a diferença, né? Tem mais gente interessado. Nós fizemos um movimento aqui em Uberaba chamado Acordo Uberaba, que foi na época do impeachment. A gente se posicionou a favor do impeachment e fomos às ruas. Nosso movimento aqui em Uberaba levou 40 mil pessoas naquele movimento nacional e nós aqui em Uberaba. E o que a gente teve o maior trabalho? A gente queria engajar os jovens, porque a gente já está saindo, a gente precisa dos jovens, precisa dos filhos de vocês para vir uma geração que nos dê essa esperança, que seja criada com respeito, dentro da democracia, olhando a opinião dos outros. Então, isso que você está fazendo, de querer comunicar aos filhos, é muito louvável. A gente precisa mexer, né? Porque não adianta a gente só reclamar e não fazer nada. Me conta uma coisa, o que seria um candidato bom ou ruim para você? O que você analisa aí? O histórico da pessoa conta muito ou não? O histórico conta muito e uma coisa que eu tenho dito sempre, não olhe o que a pessoa fala, olhe o que a pessoa faz, entendeu? Isso que é muito importante. Que projetos ele já participou? Que projeto tem, se ele é um gestor, se ele já resolveu alguma coisa na vida pública, ou se ele perdeu todos os anos de vida pública sem apresentar projeto algum, sem ter feito nenhuma relevância, nada. Então, mas na hora de falar, a pessoa encarna todos os desejos da pessoa. Mas só que o que você tem que perguntar para o seu candidato não é o que fazer, é como fazer. Essa é a pergunta. Como chegar nesse ideal que eles prometem. Exatamente.
Porque se você pegar o Brasil que eu quero, é repetitivo. É melhor saúde, educação, segurança. Todo mundo quer isso. E eles vão falar que eles também querem. Agora, eu não sou presidente, você não é. Como fazer isso? Eu, na minha opinião, eu fico analisando, às vezes até discuto um pouco com o pessoal lá de casa. Pra mim, a educação que gera tudo. Até médicos melhores para aumentar a saúde, pessoas mais engajadas para melhorar a saúde. Né? A pessoa mais informada, ela tem mais condições de fazer melhorias. Totalmente. A nossa educação tá, né? Muito fraca, inclusive. Então é um ponto legal aí para se perceber nos candidatos. O pilar da ditadura é o enfraquecimento da educação. Para deixar o pessoal mais maleável aí. Para poder ser influenciado. Entendi. Então a gente tem que focar muito nisso. Educação boa, um direito à saúde decente, né? Sem a gente tá vendo obras faraônicas paradas aí no Brasil, milhões e gente milhões. Morrendo na fila do SUS. Quer dizer, esse é justo. Não, e você estava me contando antes o dinheiro que esse povo gera. É muito cargo, né? Muito cargo. No São Brasil milhões. nós temos 71 mil políticos. Jesus. São 28 milhões de dias que o Congresso consome. Como que você vai viver com isso? Aí você pede um dinheiro, você vai falar assim, olha, eu preciso de 200 mil para resolver um problema de uma creche. Ah, não tem. Você precisa não tem. Entendeu? O salário deles estão garantidos. Garantido. Adorei, é um papo muito extenso, né? Que eu acho que por isso que a importância de começar desde pequeno a despertar esses interesses. E que dicas você deixaria para as mães agora em época de eleição e para dar um clique aí para a meninada começar a se interessar? Eu acho que as crianças, elas estão além das nossas expectativas. Hoje as crianças são espertas, são inteligentes, são perceptivas. Muita coisa nas mãos, né? Muita facilidade. Muita coisa. Então, eu acho que primeiro, começa a observar e ver as perguntas deles. Escuta as perguntas. É muito importante. É importante mostrar para eles o valor de uma democracia. Essa democracia você pratica até em casa. Se você tem 2 filhos, 3, meu pai já fazia isso comigo. Se havia uma briga, ele falava, qual que é a sua versão, qual que é a sua versão? Você já está praticando a democracia em casa, para mostrar que isso é melhor. Dura quando os dois mentem. Aí você fala, eu vou embora e vou esperar. Vocês resolvem aí que alguém tá errado. Mas é uma forma de você mostrar. É verdade. Entendeu? Você estando engajado, você falando, porque tem gente que... Não, no assunto de política não entra aqui. Nem quero falar. Mas você tem que falar, entendeu? E uma prática também até recomendada, que eu acho que também é bom, levar as crianças no dia de votar. Entra lá na urna, mostra. Isso é importante. Eu acho que são dicas boas e, acima de tudo, a conversa franca, honesta, sem querer mudar, que às vezes tem escola e tem uma corrente de colega já tendencioso para um lado. Então, se você falar muito contra do outro, ele vai... Então, você deixa, você escuta, mas direciona. Tá? Eu acho que é por aí. Desde pequeno. Mãe, você falhou um pouquinho nisso. Porque, nossa, mas eu vou mudar. Promessa aqui de político não é promessa de político não. Tá, dicas para as crianças e na sua visão, como seria o mundo ideal, assim, da política? Estaria perfeito? Olha, perfeito a gente não vai chegar nunca, mas assim, mais próximo da perfeição, eu acho que o político, ele tem que primeiro saber que ele é um servidor do povo, ele representa o povo. Então, ele tem que verdadeiramente ver o interesse global do país. O que nós temos hoje são segmentos. É a turma da bala, é a turma da religião, é a turma do evangélico, é a turma disso. Então, eles não votam pensando no Brasil. Então, você tem que estar despido de interesses próprios, de vaidade, e pensar o país como um todo. E reduzir mordomias e privilégios. Verdade. Márcia, então, muito obrigada. Foi ótimo. Vamos ver depois o pós-eleição. E eu espero que a gente tenha ajudado vocês nesse despertar aí de um Brasil novo, porque já atiçou aqui o meu e eu vou mudar meu pensamento. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar aí pra galera que vocês acham que vai ser importante. E a gente se encontra na próxima.